Boa noite para o senhor, professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas, todas as sextas-feiras aqui conosco. Um prazer falar contigo novamente. Um prazer maior é meu. Como é que vocês estão hoje? Tudo ótimo, professor. A gente está na emenda do feriado aqui, né? Aquela parte onde muita gente acaba não trabalhando, mas nós estamos aqui para trazer informações, análises relevantes para todos os nossos telespectadores, contando sempre com a sua participação. Professor, tema importante, relevante, trazendo grandes repercussões, né? A condenação de Donald Trump. 34 acusações, ele foi condenado por conta de toda aquela situação envolvendo, né, falsificação de algumas provas, alguns documentos em relação a Stormy Daniels. Queria entender do senhor, professor, como é que fica essa situação, principalmente caso condenado, caso essa condenação vá adiante. Eu queria entender como é que fica a situação do Donald Trump, como é que fica a situação, inclusive, perante o cenário global, né? Um presidente ou um possível presidente, um candidato à presidência condenado e sofrendo várias acusações. Como é que fica essa situação, professor, na sua visão? Você vê que os Estados Unidos estão começando a se parecer cada vez mais com o resto do mundo, né? Quando você enfrenta esse tipo de situação, que é complexa, né, para o próprio país. Mas a realidade é que não fosse Donald Trump um mau perdedor, como se comprovou ali na eleição do Joe Biden, todas essas alegações que a gente tem visto contra ele, de fato, tem sido aí o que ele tem caracterizado, e com muita razão, como sendo uma caça às bruxas. Não é? Nós vemos que todo o processo que tem sido feito com relação a ele tem beirado aí a um extremismo na questão de uma flexibilidade da interpretação da lei e daquilo que tem acontecido. Então, veja só, os dois processos de impeachment que o Trump sofreu estavam claramente eivados de problemas, mas era uma situação política. E nesse próprio caso que a gente tem visto, por exemplo, é de que a decisão do júri, a decisão do próprio juiz envolvido no caso, o fato é que estão tentando aí desestabilizar a candidatura do Donald Trump. E, obviamente, que o processo agora é que ele vai apelar, não é? Acho que ele tende a apelar aí, tem um prazo. Pelo que se acredita e pelo que a gente viu com relação à lei nos Estados Unidos, ele não deverá ser preso, porque não é o caso de ele ser preso, afinal, foi uma conduta que aconteceu já há alguns anos, ele já tem 78 anos de idade, então existem aí algumas circunstâncias que impedirão que ele venha a ser preso. E mesmo que haja uma decisão contrária, provavelmente ele vai poder pagar, né, a fiança para cumprir a pena fora. Mas é uma tentativa aí de se criar uma imagem negativa e, obviamente, que Joe Biden, no processo dos debates eleitorais, vai enfatizar, não tenha dúvida, essas duas coisas. Esta condenação de Trump, e aí vai dizer que foram várias alegações que foram confirmadas, aliás, todas elas, e, em segundo lugar, a questão que aconteceu no 6 de janeiro. Então, Felipe, prepare-se que esta vai ser a temática do debate constante entre Biden, justamente tentando relembrar o público norte-americano a respeito disso. Mas o fato é, e aqui é importante enfatizar, é que dentro do Partido Republicano isto fortalece o Trump, né? Existem alguns ainda que acham que se sentem ruins pelo fato de estarem com um presidente que tem esse tipo de situação, mas a grande base do Trump entende isso claramente como sendo uma perseguição ao candidato. E aí tem, né, como é que o establishment americano vai aceitar a candidatura de Trump e como ele vai lidar nesse processo todo. Mas a realidade é que ele tem se fortalecido no partido e, em segundo lugar, tem levantado mais dinheiro para a campanha do que se imaginava possível. O professor, é muito forte, né, a participação do Trump e até o apoio, como o senhor bem disse. E eu queria me atentar a uma das primeiras frases que o senhor falou a respeito dos Estados Unidos se aproximarem agora
de outros países ou de ser parecido com o resto do mundo. Nesse contexto, né, obviamente tem alguns Cs aí pela frente, mas caso ele venha a se tornar presidente com essas condenações nas costas, isso muda o patamar ou o tipo de relação que o país vem a ter com outros países, muda a percepção dos Estados Unidos em relação ao contexto global, em termos diplomáticos, inclusive? Olha, a deterioração de imagem dos Estados Unidos, Felipe, já vem há algum tempo. É só você lembrar do presidente Bill Clinton e aquilo que ele fazia no Salão Oval, que foi chamado, inclusive, durante muito tempo, de Salão Oral, em razão daquilo da Casa Branca. Então, esta dilapidação da imagem da presidência americana tem vindo há bastante tempo. Embora tenha aí se tentado fazer uma recuperação ali com George Bush, mas a presidência de Bush foi tão desastrada também que só piorou a imagem nesse processo todo. Então, apesar de todos aqueles escândalos de Bill Clinton, aquilo não serviu ali para deteriorar a imagem dos Estados Unidos, que é a imagem do país. Não é? E, por enquanto, os Estados Unidos são uma potência hegemônica global, tem aí uma economia enorme, tem um poderio militar enorme, que não devem e não podem ser descartados. Então, o presidente dos Estados Unidos, em que pese todos os problemas que ele tem a ter, ele é ainda considerado o líder mais importante do mundo neste processo, particularmente pela civilização ocidental, pelo mundo ocidental. Então, este é um processo que existe aí, que, apesar de toda essa situação, isso deteriora a imagem do país, mas ainda há de se reconhecer que os Estados Unidos têm outros méritos pelos quais eles mantêm esta posição de liderança global. Claro que vem sendo ameaçado pelo processo de ascensão da China, que não enfrenta esse tipo de problema com relação à questão da administração. Mas, e perante a comunidade internacional, é isso que vai prevalecer. Agora, o grande problema e o medo é com relação às mudanças que Trump fará na sua presidência e aquilo que poderá ser chamado de uma caça às bruxas ao reverso, né? Em que ele vai atrás dos seus inimigos políticos. O que não aconteceu no primeiro mandato, mas muita gente acredita que possa acontecer aí esse tipo de situação no segundo mandato. Mas com relação à autoridade global dos Estados Unidos, esta deterioração não vai se dever somente a este fato. Vem aí num processo paulatino de deterioração de imagem e talvez, muitas vezes, né, Felipe, até por um abuso daquilo que foi feito com relação a sanções, com relação a medidas tomadas em guerras. Você vê, né, recentemente, a gente acabou de ver ainda as consequências do agente laranja no Vietnã. Então você tem várias coisas aí que têm deteriorado essa imagem dos Estados Unidos. Não vai ser o problema do Trump que vai ser aí a gota d'água que vai fazer com que o copo vaze.